Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos dar continuidade ao estudo referente ao Apocalipse, de Mateus, o pequeno Apocalipse, ou discurso escatológico que vai de Mateus capítulo 24, 1 até 26, Então hoje vamos ler as passagens 24, versículos 19 a 22, que diz o seguinte: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É interessante, A gente vai observando aqui, falando sobre a questão das grávidas, as grávidas que amamentarem naquele dia, A gente fica aqui pensando, a que Jesus se refere? Qual é esse evento que vai acontecer no final dos tempos, na transição de mundo de expiação em prova para mundo regenerado, que Jesus chega a falar isso, Ai das grávidas, das que estarão amamentando. E interessante que ele fala, e que a vossa fuga, porque parece que haverá uma fuga, não aconteça no inverno nem no sábado. No sábado a gente entende pela visão judaica, A gente até entende, existem algumas determinações do judaísmo, isso ia dificultar um pouco uma fuga que tivesse que ocorrer. Mas ele fala assim, que haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá. Parece que vai ser um evento que vai ser assim marcante, algo muito marcante. E se aqueles dias não fossem abreviados, não fossem diminuídos, se eles fossem muito prolongados, nenhuma carne salvaria, nenhum homem ficaria vivo. Mas por causa das pessoas que já estão alcançando a questão da regeneração, esses dias serão abreviados para que a Terra continue habitada. É interessante, Vamos lá, vamos ao estudo então, para que a gente possa realmente tentar entender. Vamos lá. Ai daquelas que estiverem grávidas, é a primeira. E aí essa expressão da narrativa, uma nota de lamento, muito lúgubre, pois até mesmo as funções naturais da vida que visam a garantir a continuação da espécie, que é a gravidez, a espécie humana, servirão de obstáculos e serão motivo de perigo. Quando a pressa se tornar necessária, a mulher grávida dificilmente conseguirá escapar, embora a fuga se torne menos cansativa para outras mulheres. Por quê? Imagina uma mulher grávida, ela tem a dificuldade, ela está carregando um outro ser. Então, existe uma dificuldade de locomoção. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que analisar, E aí é interessante, O ruído das tropas que se aproximam levará as grávidas a temerem mais do que as outras mulheres. Por quê? Não só por sua própria causa, mas também devido à criança que ainda não nasceu, que ela carrega ali, que está no ventre, Elas temerão a violência e o desvario de homens alucinados. As jovens mães, cujos filhos forem pequenos ainda, terão maior dificuldade nessa fuga também, porquanto não será fácil fugir e cuidar dos bebês ao mesmo tempo. Essas mulheres temerão por si e pelos seus filhinhos. Interessante, A gente está aqui analisando, pensando aqui no que Jesus está falando. Aí, claro, quando a gente fala da grávida, imagina um evento qualquer onde a população tem que fugir para algum lugar seguro. As que estão grávidas terão dificuldade. A gente fala assim, mas hoje em dia tem os veículos, a mulher entra no veículo, mas existem algumas dificuldades. Por exemplo, será que terão veículos nesse evento? O que será? De que maneira vai fugir? Teria que correr? A gente não sabe. Está escrito. E se a gente confia no Evangelho de Jesus, está escrito. A gente tem que entender o que é isso. E claro, quem está com criança no colo, está amamentando, e quem está grávido teria uma dificuldade maior nessa locomoção, nesse fugir, A gente não sabe, a gente está aqui fazendo algumas análises, fazendo umas ilações, tentando achar o que realmente é, mas é uma coisa que deixa a gente tudo na dúvida, O que é isso? O que Jesus está se referindo, E aí vamos olhar um pouquinho para trás. No tempo da invasão dos romanos e da vasta destruição que se seguiu, as mulheres
nessas condições, né, grávidas e amamentando, sofreram mais do que todas as outras. Assim também no período futuro dessa grande tribulação que precederá de perto a parúzia, né, a vinda do Cristo, ou o segundo advento de Cristo, né, depende da maneira que a gente quer entender. O horror será tão grande que será mais desejável não ter filhos pequenos de que cuidar. O horror será tão grande que será melhor fugir sem nenhum empecilho. E aí, se alguém tiver de sofrer, será melhor que sofra sozinho, e não na companhia de seus filhos. A gente está vendo agora aqui a guerra da Ucrânia lá com a Rússia. E ver as mulheres com as suas crianças fugindo, indo para campos de refugiados. Olha a grande dificuldade que é isso. E também sendo lá bombardeando, tendo que fugir. É muito difícil, gente. É muito difícil. Né? Não é fácil, não. Né? Imagina, a gente se coloca, né? Se eu tiver que sofrer, eu sofro sozinho, não na presença dos meus filhos, nem na companhia, porque, né, a gente pensa sempre assim. Como em muitas ocasiões e em muitas de suas declarações, Jesus está mostrando aqui a sua compaixão pelos incapazes e pelos fracos. Mais tarde ele mostrou mesma preocupação e piedade pelas mulheres que o seguiam para a cena da crucificação, lamentando ou vê-lo conforme se lê em Lucas, no capítulo 23, versículo 28 e 29. Jesus ainda tinha essa preocupação para aqueles que tinham mais dificuldades, aqueles que eram mais fracos, aqueles que passavam por, né, que passavam pelas dificuldades, né, de uma forma diferente. Ele tinha um cuidado com esse pessoal, né? Vamos lá, seguindo aqui. E aí, nessa oportunidade, Jesus esqueceu-se dos próprios sofrimentos e de sua morte iminente. Vamos falar de Lucas, né? A fim de expressar sua compaixão por outras pessoas. Jesus compreendia os horrores que haveria de acompanhar o assédio de Jerusalém. Isso ele sabia. E aí a gente vai ler na obra de José, Guerra dos Judeus, no 6, né, versículo 6:3, seção 4, que durante o cerco, quando algumas mães foram forçadas a fugir em seu desespero, esqueceram-se de levar com elas provisões de alimento. E logo a inanição as ameaçou. Então, na sua debilidade e desespero, algumas mães chegaram ao extremo de matar os próprios filhos, pequeninos, e comê-los. Está na história, gente. José foi um historiador da época, enquanto muitas outras preferiram morrer com eles de inanição. Ao nível que chega o desespero das pessoas, né? Imagina, matar e comer o próprio filho. Isso aqui, gente, não é suposições, isso aqui está na história. José era um historiador judeu da época do Cristo. Então, ele relata aqui os fatos que ocorreram. E ele era judeu e ele está falando dos judeus fugindo, as mulheres judias fugindo. Então, ele está falando o que aconteceu, gente. Ele é um historiador. Então, a gente vai olhando aqui como realmente, nesses momentos, a gente tem que torcer para que eles ocorram fora dessas dificuldades de ter filho pequeno, de estar grávida. Isso tudo são eventos que aumentam muito o sofrimento das pessoas, né? A gente não pode esquecer disso e pensar bem disso, né? E aí Jesus, voltando aqui para outra frase: fuga não se dê no inverno nem no sábado. Nem no inverno, nem no sábado. E aí esse versículo dá prosseguimento à nota de compaixão expressa no versículo 19. A fuga em dia de sábado envolvia a quebra de um dos mandamentos da lei, que o povo consciente sentiria como motivo de desgraça, acrescentado a todos os seus sofrimentos. E aí é patente, né, também, que a igreja para a qual Mateus escreveu ainda observava o sábado. O cristianismo ficou muito próximo do judaísmo no início, porquanto ainda não se completara a separação entre judaísmo e cristianismo, que aconteceu, né, já pelos anos 70, mais ou menos. Sem falarmos do fato de que muitos crentes vindos das famílias judias jamais descontinuaram completamente a observância de vários aspectos, até mesmo da lei cerimonial. A gente tem que lembrar disso, a gente tem que pensar na época do Cristo, lá depois da crucificação de Jesus, naquele período até o ano 70, que ainda o judaísmo estava muito ainda enraizado dentro do cristianismo que estava surgindo. E é natural esperar que a igreja primitiva experimentasse essas condições. Mas ninguém pode, baseado nesses fatos, impor a observância do sábado em nossos dias. O sábado não tem nada a ver para a gente. É interessante ainda observar que somente Mateus adiciona essa observação sobre o sábado. E isso indica, gente, isso é o que é importante, que ele escreveu especialmente para os leitores judeus. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Cada evangelista escreveu para um público.
Mateus escreveu para os judeus, por isso que é o que mais cita o Velho Testamento, mais cita as leis judaicas, porque era para um povo. E ele fala dos sábados, que os judeus tinham o resguardo do sábado. Nos sábados, os judeus não podiam afastar-se de sua moradia, olha só isso, menos de 2 quilômetros. Ele não poderia se afastar da sua moradia, ele tinha que estar sempre a menos de 2 quilômetros. Se ele ultrapassasse isso, ele estava cometendo crime. Sem quebrar, se ele ultrapassasse isso, ele quebraria o mandamento sabático. Isso não seria bastante para fugir de um exército inimigo que avançasse. Imagina, o exército está avançando. E aí tem uma lei, segundo eles, a lei de Deus, que diz que você não pode se afastar, no máximo, lá a 2 quilômetros da sua casa. Como é que tu foge? Você vai ter que quebrar uma lei de Deus para eles, que era a lei, que é o mandamento sabático. E aí, no sábado, os portões da cidade eram fechados. Isso seria um enorme obstáculo para a fuga de quem quer que fosse. Então, a gente vai entendendo quando Jesus está falando isso, que ele está falando para um povo, ele está falando para uma época também. A gente leva isso mais para além, mas que Jesus está falando para o judaísmo. Então, ele estava usando de recursos do entendimento do judaísmo. Quando ele fala disso que não pode, não sei o quê, ele deixa claro que isso é para o judaísmo ali, porque ele estava falando para o público judeu. E Mateus não ocultou nada disso porque estava escrevendo para o povo judeu. Então a gente tem que entender essas coisas com mais tranquilidade, senão fica bem difícil de a gente conseguir compreender. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 19 a 22, que diz o seguinte: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Interessante, né? Interessante mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos dar o seguinte: a gente estava falando aqui sobre a fuga no sábado no inverno. A gente já falou sobre a questão das grávidas, das amamentando, no primeira parte aqui do nosso estudo. E agora vamos falar sobre a questão. Já tínhamos iniciado, vamos continuar aqui sobre a fuga no sábado. Isso seria um enorme obstáculo para a fuga de quem quer que fosse. Você não poderia se afastar 2 quilômetros da sua casa e os portões todos fechados da cidade de Jerusalém. E aí acrescenta-se a tudo isso o fato de que seus vizinhos judeus haveriam de desprezá-los por estarem fugindo no sábado e poderiam chegar ao extremo de procurar impedir essa fuga, porque era crime dentro do judaísmo. A fuga durante os meses do inverno também seria extremamente perigosa, porquanto as condições atmosféricas estariam péssimas, as estradas estariam escorregadias e até mesmo intransitáveis. Os dias seriam breves e as noites seriam longas, porque nesse período as noites lá, na área em que Jesus está falando, são muito mais longas. E aí encontramos interessante paralelo dessa passagem que diz respeito à destruição do primeiro templo. Essa ocorrência teve lugar no verão e não no inverno, e muitos acolheram o fato como uma bênção direta de Deus, dada devido à sua misericórdia. E aí Deus mostrou grande favor a Israel, porquanto deveriam ter saído da terra no dia 10 do mês de Tebete, conforme diz também Ezequiel no capítulo 24, versículo 2. O Filho do Homem escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. Portanto, quem fez o santo e bendito Senhor. Se agora saírem no inverno, morrerão todos, por conseguinte, prolongou o tempo para eles e tirou-los dali durante o verão. Então, essa é uma passagem de Ezequiel, falando sobre a questão, para eles era muito difícil, porque tu imagina, um lugar que não tinha estradas praticamente pavimentadas, o inverno, quando caía a chuva, o lugar ficava lamacento, ficava muitas vezes interditado, ficava dificuldade, e aí você pensa tudo, a mulher grávida, com criança, as mulheres idosas, os homens idosos, todo mundo tendo que fugir num lugar onde o acesso era muito difícil, onde o transitar era muito difícil, isso seria muito complicado. E aí nós falamos, com tudo isso, a gente lembra da grande tribulação, que Jesus está anunciando uma grande tribulação. A descrição feita pelo historiador José, que a gente falou agora há pouco, em seu livro Guerra dos Judeus, sobre esses acontecimentos que acompanharam a destruição de Jerusalém lá em 70 depois de Cristo, né, ilustra como o autor desse evangelho deve ter
pensado que nenhum acontecimento poderia ser mais horrível, nem antes nem depois. Quanto aos pormenores dessa realidade, a gente pode ver lá em Mateus no capítulo 24, versículo 2. A gente vai dar uma olhada depois. Todavia, as palavras são essencialmente proféticas acerca da grande tribulação que permanece no futuro. O tempo da angústia de Jacó, quando se levanta o anticristo. Isso está no Apocalipse. A destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. foi apenas um exemplo simbólico. Além disso, lê-se que no tempo ainda do imperador Adriano, 132 d.C., outra devastação ainda maior atingiu toda a nação de Israel, quando os judeus foram proibidos até mesmo de entrar na cidade de Jerusalém. Então, a gente vai observando e a gente olha assim, se a gente for olhar, foi a pior coisa, a destruição de Jerusalém, e tivemos a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra terrível. Ainda teremos coisas, de repente, piores, a gente não sabe, temos que estar preparados para a grande tribulação. E em seguida, os romanos mudaram o nome da cidade para Aelia Capitolina, até que Constantino a transformou em santuário cristão. E aí isso foi lá em 310 d.C. Essa profecia, portanto, é claramente paralela à que se lê em Daniel, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala o seguinte: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo libertar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, essa é a palavra de Daniel. E aí o contexto da passagem de Daniel demonstra que a destruição de Jerusalém pelas tropas de Tito e mais tarde de Adriano dificilmente pode ter sido o cumprimento final dessas profecias. Tais destruições foram meros tipos simbólicos da colossal destruição do fim, que não se limitará apenas à nação de Israel, envolverá todas as nações. Assim sendo, uma vez mais, Israel sofrerá perseguição religiosa e tremendas destruições imposta pelos gentios. Aquele que promoverá e dirigirá essa destruição final não será nenhuma figura apagada como Tito ou Adriano, mas será o grande destruidor em pessoa, o próprio anticristo, né? Isso a gente estamos fazendo essas comparações ligando com o Evangelho, com o Apocalipse de João. Está falando ali do anticristo. A gente tem que fazer uma comparação entre os dois para a gente realmente poder entender. Então, estamos aí falando dessa grande tribulação que Jesus vem anunciando, né? Além das destruições motivadas, né, pelas perseguições religiosas e por outras atrocidades perpetradas pelos homens, haverá também grande agravamento dos distúrbios naturais, como terremotos, inundações, enfermidades em vastas escalas, pestes severas e incontroláveis. A gente vê, estamos agora, por exemplo, na pandemia do Covid, né, que está aí, que não consegue, nos abandona, vai e volta, já ceifou milhares, milhões de vidas, né? A completa destruição desses acontecimentos pode ser lida no livro de Apocalipse, a começar pelo capítulo 4, estendendo-se até o 19º, que descreve a parúzia, a vinda de Jesus, que porá ponto final naqueles dias horrendos. E aí, esse período se prolongará por 40 anos, com um período de 7 anos que será mais crítico para Israel. Isso é o que a gente vai encontrar no Velho Testamento, no Apocalipse, gente. Tá? Então se modificará a linha costeira de grandes lugares, ilhas afundarão, enfermidades se propagarão, guerras devastarão países, homens ímpios e enlouquecidos passarão a governar, o caos e a ruína reinarão, e nenhuma nação poderá controlar os próprios cidadãos. Olha o tamanho da coisa que pode ser, né? No meio dessa confusão, destruição e caos, somente uma pequena porção dos habitantes do mundo sobreviverá. Eu não digo uma pequena, mas eu digo assim, quando a gente vê Jesus falando do Apocalipse, ele fala assim, haverão 2 no campo, um ficará, o outro será tomado. Haverão 2 em cima do telhado, um ficará e outro será tomado. Haverá 2 mulheres, uma ficará e outra. Então Jesus dá uma proporção de 50%, para que a terra possa ter um equilíbrio e se torne um mundo equilibrado. É mais ou menos isso que ele está, né? Alguns acreditam que parte da causa desses acontecimentos será a mudança dos polos da Terra. A gente vê aí que alguns cientistas já estão falando aí que a Terra está em risco de mudar de polo, que já está ocorrendo a mudança do polo lá do norte, está se modificando. Uma vez eu fui aqui na minha cidade, numa área aqui que faz a medição de polos, tem um ponto aqui,
que vê essa questão eletromagnética da Terra e tudo, e eles falaram, né, que toda hora estão tendo que ajustar porque o polo está se mexendo. Então, a gente sabe que se houver uma mudança de polo, vai criar um caos na Terra. E quem sabe se não vai ser isso? Não será uma guerra, não será nada disso, mas será um caos que vai mudar com todo o clima, transformar a Terra num grande alvoroço de terremoto, de vendavais, tanta coisa pode acontecer, né? Então, a gente não sabe. Isso traria a volta de condições, né, características de outras grandes devastações que a geologia revela e que tem ocorrido na história das eras passadas da Terra. E alguns cientistas dizem que o polo da Terra já teve em outra posição. Essa inversão seria periódica, de tanto em tanto tempo a Terra, para se renovar, ela muda o polo. Pode ser isso. E isso pode ser um grande alerta para todos, né? Eusébio, ele revela-nos que os cristãos, lembrando-se dessa advertência ante a aproximação das tropas romanas, fugiram para Pela, né? Entre as montanhas, cerca de 27 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Mas essa profecia aguarda um cumprimento ainda maior, no futuro. A gente vê isso em Eusébio, né? No capítulo 3, versículo 5. Em adição a isso, também lemos que os crentes receberam advertências especiais sobre os acontecimentos que se avizinhavam, e por causa disso fugiram da cidade, antes da sua destruição. A gente vai vendo isso nos relatos da história, né? Essas formas de advertência especial, provavelmente parecidas, serão mesmo idênticas às experiências mediúnicas de hoje, né? Nos tempos modernos, como sobre perigos iminentes, tragédias, como se limitaram somente aos cristãos, pois houve muitos desses avisos entre os habitantes judeus de Jerusalém. Não foi só entre os cristãos, né? Não se limitava só entre os cristãos, mas isso aconteceu naquela época muito, e se tiver que ter outra coisa, será avisado também. As zonas climáticas serão alteradas repentinamente. Os oceanos invadirão vastíssimas áreas da Terra, atualmente povoadas, os vulcões entrarão em erupção, em grande número e com fúria avassaladora. Isso tudo se houver uma mudança de polo realmente. Porque Jesus fala que haverá isso na Terra no final dos tempos. E a gente vê assim, os cientistas dizem que se houver uma mudança de polo, uma inversão de polo, vai acontecer esse tipo de coisa. A gente pode então linkar uma coisa com a outra, né? E aí muitos clamarão a Deus pedindo misericórdia. Mas outros amaldiçoarão a Deus, né? Um grupo pedirá ajuda de Deus, outros serão contra Deus. Isso é um fato. Mas centenas de milhares, né, vão para um lado, outros vão para o outro, né? Então, isso... E aí, conforme Joséfo, muitas centenas de milhares de criaturas humanas perecerão durante o assédio final de Jerusalém. Pereceram, né? Porquanto este se deu durante uma das festividades religiosas, quando Jerusalém estava repleta de gente vinda de toda a parte de Israel. Então foi um fato que aconteceu. Isso a gente está linkando lá com o que aconteceu no passado. Imediatamente depois da guerra, 90 mil pessoas foram levadas para a escravidão, 90 mil judeus. Tudo isso, entretanto, é apenas símbolo ou exemplo do tipo de calamidade que ainda se virá ali. Somente que dessa vez a destruição se tornará universal. E note-se, gente, que todos esses acontecimentos podem ocorrer durante a nossa geração. Quando as notas, né, isso pode acontecer. Quando a gente tem que ver lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, que fala sobre capítulo 19, versículo 11, que fala sobre Armagedon. A gente tem que olhar, tem que estar olhando tudo isso para tentar entender aí o que realmente vai acontecer, né? E aí falando sobre os dias abreviados, a palavra aqui traduzida para abreviar significa literalmente amputados, sendo usada para indicar mãos ou pés mutilados ou ação de decepar. A expressão aqueles dias refere-se ao aspecto profético imediato, que visa a destruição de Jerusalém e aos acontecimentos que acompanharam essas ocorrências. A própria profecia em seus aspectos mais prolongados, né, envolve a parúzia ou uma segunda vida de Cristo, né, que porá ponto final nos terríveis sofrimentos do período de tribulação. Por que é a parúzia? É Jesus vindo dar um ponto final na Terra, dizendo, olha, daqui para frente a Terra será um mundo regenerado. Alguma coisa vai acontecer. Jesus diz que ele virá para fazer isso, está no Evangelho. A gente vê muito mesmo, até dentro da corrente espírita, que não será assim. Eu sempre gosto de dizer assim, entre o que Jesus disse e qualquer outro disse, eu fico sempre com Jesus, mas Jesus disse que ele virá. Isso está escrito. Eu sou teólogo e as pessoas dizem, não está, me desculpe, mas eu vou mostrar no Evangelho que está escrito. Então, a gente tem que entender. Como é que vai ser isso? Ninguém sabe, mas vai ser. Um dia vai ser. Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade ao estudo. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.